Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica e cá estou eu para passar para vocês as últimas informações mais relevantes aqui para o mercado de criptomoedas. E bem, como de costume, começando aqui então nossa análise e indo diretamente ao ponto com o gráfico técnico do Bitcoin aqui no tempo gráfico diário, percebemos aqui inicialmente claramente uma formação de preço ascendente, formando então topos e fundos cada vez mais altos do que os anteriores, juntamente com o mesmo acima de linhas de médias móveis bem relevantes e também aqui com um momento ascendente ainda acima da região técnica de 50 pontos da escala de equilíbrio do índice de força relativa. E no caso aqui então, pela teoria de Dow para a formação dos preços, esse ativo estaria em tendência de alta até que se provasse o contrário, sugerindo assim então que apenas uma reversão para o seu price action formando topos e fundos descendentes descaracterizaria a tendência que estava acontecendo anteriormente. E dessa maneira, eventuais oportunidades de compra surgiriam tanto com o seu price action rompendo para cima de um topo anterior, quanto também poderiam surgir aqui em correções técnicas bem relevantes acontecendo para o seu comportamento de preço, com você então tendo a possibilidade de comprar esse ativo a um preço melhor e mais barato para acompanhar exatamente a tendência de alta que estava se formando anteriormente. Porém, no caso aqui, pessoal, mesmo com esses fatores técnicos bem relevantes acontecendo para o comportamento de preço do Bitcoin aqui no tempo gráfico diário, aqui nós também podemos perceber que o seu comportamento de índice de força relativa está bem próximo aqui da região técnica de sobrecompra, indicando-se então que uma alta muito forte já aconteceu para o mesmo sem ainda uma devida correção. É claro também, pessoal, que um nível técnico de sobrecompra sendo aqui apontado pelo índice de força relativa não quer dizer que o seu price action vai reverter na mesma hora, tendo então aqui ainda a possibilidade do seu comportamento de alta ainda aqui continuar para o mesmo e só acabar revertendo então quando o seu price action encontrar de fato uma grande concentração de oferta para o ativo, e que no caso aqui, observando o gráfico técnico diário, pode estar muito próximo de acontecer na região técnica aqui de 59 mil dólares, em que podemos justamente aqui então observar a formação técnica de topos anteriores nessa mesma região de preço, reforçando assim então bastante essa região técnica como um potencial ponto de resistência para o seu comportamento atual de alta. Então no caso aqui, pessoal, estejam bastante atentos para caso o seu comportamento de preço acabe então aumentando ainda mais e chegue aqui próximo a essa região técnica, também aqui apresentando um nível técnico de sobrecompra apontado pelo índice de força relativa. Isso porque no caso aqui então nós teríamos dois fatores técnicos bastante relevantes para denotar um possível comportamento de baixa nesse momento em que o preço atingir essa região técnica. Já aqui na Ethereum, em seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, percebe-se aqui uma formação técnica de price action ascendente para os últimos dias de negociações, com o preço então rompendo para cima de um topo anterior de mercado e também ficando aqui acima de linhas de médias móveis bem importantes, e também aqui apresentando um comportamento de momentum com o índice de força relativa rompendo para cima da região técnica de 50 pontos de equilíbrio da sua escala. Porém aqui, pessoal, também podemos perceber que o seu comportamento atual de alta já está aqui testando uma região técnica de resistência bastante relevante. E no caso aqui, mesmo com essa região técnica atual ainda não apresentando um nível técnico de sobrecompra aqui no índice de força relativa, mesmo assim é bastante provável que o mesmo acabe encontrando uma grande concentração de ordens de vendas nesse momento nessa região técnica, dado aqui então o princípio técnico de topos e fundos serem potenciais pontos de suportes ou de resistências para o gráfico técnico. Então no caso aqui, pessoal, é mais sugerível para você nesse momento esperar para perceber qual será o próximo comportamento de preço após então ele testar aqui essa região técnica bem relevante, já que aqui então nós temos tanta possibilidade do seu comportamento de preço acabar aqui rompendo para cima dessa região técnica e formar-se então padrões de preços ainda mais elevados, quanto também nós temos aqui a possibilidade do seu comportamento de preço acabar de fato revertendo após testar essa região técnica, colocando assim então as pessoas impacientes que compraram nesse momento com Ethereum em uma posição comprada contra uma tendência de baixa em andamento. E indo agora aqui para a Binance, também percebendo o seu comportamento de preço no tempo gráfico diário, percebe-se aqui uma formação técnica de price action também ascendente e também cruzando para cima de linhas de médias móveis bem importantes. Porém no caso aqui já podemos notar que o seu comportamento atual de alta está de fato encontrando uma grande resistência próxima aqui a essa região técnica, em que podemos também perceber a formação de topos anteriores nessa mesma faixa de preço. E no caso aqui então, o seu comportamento atual de baixa pode dar uma excelente oportunidade de compra próximo aqui a níveis técnicos de retrações bem importantes a serem testados de Fibonacci. E no caso aqui, na minha opinião, a linha de retração de 38% ela se demonstraria ser mais assertiva e segura, por exatamente também percebemos aqui a formação técnica de linhas de médias móveis passando por essa mesma região técnica bem
relevante. Então estejam aqui bastante atentos para caso eventualmente o comportamento de preço acabe testando aqui essa região técnica bem importante, próxima aqui ao preço de 403 dólares. E também, claro, é bastante importante observar se o comportamento de índice de força relativa vai perder ou não a região técnica de equilíbrio de 50 pontos da sua escala. Caso então isso aqui aconteça, seria mais recomendável que você então não abrisse a sua posição comprada nesse momento. E por último, pessoal, porém claro, não menos importante, aqui na SHIB podemos perceber um fortíssimo comportamento de alta para o dia de hoje. E no caso aqui, percebe-se claramente que a melhor oportunidade de compra para o tempo gráfico diário foi exatamente quando o seu price action acabou aqui testando a linha de retração de 50% de Fibonacci. E aqueles investidores que exatamente perceberam aqui esse fator técnico bem relevante e abriram uma posição comprada próxima aqui a essa região técnica estão hoje com mais do que 27% de lucro em poucas horas de negociações. Porém, no caso aqui, pessoal, mesmo com o seu price action testando e respeitando muito bem aqui a linha de retração de 50% de Fibonacci, ainda podemos perceber aqui um nível técnico bastante elevado de sobrecompra apontado pelo ativo, indicando assim então, pessoal, que o ativo pode passar por uma correção ainda mais forte para o mesmo. E aqui também podemos notar que essa formação de correção aqui para o preço apresentou um volume de negociações bastante acima da média, o que denotaria assim então um comportamento anormal para uma correção no mercado, e sugerindo assim então cautela mesmo com o seu price action testando aqui uma linha de retração bastante relevante. Então no caso aqui, pessoal, eu particularmente sugeriria para você um pouco mais de cautela e paciência com compras nesse momento com a SHIB, isso porque ainda existe aqui para o ativo uma possibilidade muito grande para que o mesmo ainda apresente uma baixa ainda maior para o tempo gráfico diário, e dessa forma então essa baixa ainda poderia colocar você em uma operação comprada contra uma tendência aqui se formando para o tempo gráfico diário. Então, na minha humilde opinião, para esse ativo nesse momento seria mais prudente, sugerível e recomendável que você esperasse uma correção aqui maior acontecer para o ativo no tempo gráfico diário, ou então que você esperasse que acontecesse uma nova formação de price action ascendente para o mesmo antes de você então abrir uma posição comprada para o ativo no tempo gráfico analisado. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.